E se a maior vitória da história tivesse sido confiada não aos mais fortes, não aos mais influentes, não aos que tinham mais poder, mas àqueles que ninguém esperava? Naquela madrugada, a morte parecia ter vencido. Uma pedra selava o sepulcro, soldados guardavam a tumba, o silêncio parecia definitivo. Mas enquanto alguns tentavam proteger uma mentira, alguém caminhava em direção à verdade. Quem foi ao encontro da morte acabou encontrando a vida. Hoje, no último episódio da série Jesus e as Mulheres, nós vamos revisitar uma história que muda todas as outras. Uma madrugada, um sepulcro vazio e mulheres que se tornaram as primeiras testemunhas do Cristo vivo. O que elas viram? Por que elas viram primeiro? E o que essa história tem a ver com a sua decisão hoje? Quer saber mais? Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos agora em definitivo aqui no seu programa Está Escrito. Muito obrigado mais uma vez pela sua confiança, por você fazer parte aqui desse projeto. Eu tenho encontrado às vezes algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu acompanho Está Escrito. Alguns acompanham de madrugada na reprise. Então, olha, obrigado. Se você não estiver acompanhando aqui o programa inédito, você está acompanhando na madrugada, ou quem sabe no final de semana, que Deus te alcance e também te abençoe de maneira muito especial. Hoje nós estamos encerrando uma série que foi assim uma maravilha para mim, espero que para você também, a série Jesus e as Mulheres. É muito lindo a gente ver como Jesus tratava as mulheres com dignidade, com apoio, com carinho, chegando na hora certa, fazendo o que elas precisavam. E esse tratamento não é um tratamento sexista só para as mulheres, não. É um tratamento para as pessoas que se sentem marginalizadas, esquecidas. Jesus se importa com todos. Se você se sente assim, faz o seguinte, só voltar lá no nosso canal no YouTube, @estaescritoNT, você vai ter acesso a todos os episódios anteriores desta série e eu tenho certeza que isso vai abençoar demais a sua vida. E aqui, durante essa série, eu falei bastante aqui sobre essa revista, que é a revista Eu no Universo. Essa revista ajuda e muito você a entender o seu papel, a sua vida, a sua missão, o seu propósito. Se você já pediu a sua, pastor, já pedi, então você faz o seguinte, você pode ligar e você pode pedir outros estudos, outras revistas que com certeza vão abençoar demais a sua vida, tá bem? Quando a gente prepara um estudo como esse daqui, a gente espera que você aí, ao receber, sem custo nenhum na sua casa, seja assim, muito, muito abençoado. Se você ainda não tem a sua, é só você pedir no telefone que está aparecendo aqui embaixo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar e nós vamos enviar para você sem custo nenhum, tá bom? Chegou o momento aqui do quadro Responde Aí, Pastor Dani. Pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos aqui pedir para a Dani colocar na tela, está aqui a pergunta de hoje e ela é: pastor, a espiritualidade pode contribuir para a saúde e bem-estar de uma pessoa? Talvez algum desavisado, e acho que não, né? Mas antes de responder, vamos fazer o seguinte, eu vou falar mais uma vez sobre as nossas revistas. Tudo que a gente faz aqui tem como objetivo ajudar você a fortalecer a sua vida espiritual e compreender melhor a Bíblia. A revista aqui, Eu no Universo, ela é totalmente gratuita. Você, se pedir agora, vai receber e você vai entender que ela vai te ajudar numa jornada de espiritualidade saudável.
vai melhorar a sua vida e vai transformar você. Então, para você receber a sua, é só você ligar aqui no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você já tem essa, nós temos um catálogo grande. É só você perguntar para o atendente da escola bíblica qual revista nós podemos oferecer de acordo com a sua curiosidade e a sua necessidade espiritual, tá bom? Agora, voltando aqui para a pergunta, pastor, a espiritualidade pode ou não contribuir para a saúde e o bem-estar de uma pessoa? É claro que sim, porque o ser humano é um todo integrado. Então, de uma forma profunda, uma análise, veja, a espiritualidade, ela não é apenas um aspecto religioso, mas ela vai tocar no centro da existência do ser humano. A Bíblia vai nos ensinar que o ser humano não é apenas corpo, ele também tem a mente e o espírito. É como se fosse uma cadeira com 3 pernas. Se você tira uma perna, a cadeira cai. Então, a nossa espiritualidade, ela não pode ser negligenciada, porque se ela for, o desequilíbrio vai aparecer. Em Provérbios 17, o verso 22, você vai encontrar aqui, uma orientação de Deus muito interessante. Provérbios 17, o verso 22, vai dizer assim, olha, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Veja, o estado seu aqui interior, ele vai afetar diretamente a sua saúde. E Jesus deixou isso muito claro quando você vai lá em João, capítulo 14, o verso 27. Ele vai dizer assim, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo oferece, ela não depende de circunstâncias. Ela vai alcançar o coração, mas ao mesmo tempo ela vai alcançar a sua mente e também as suas emoções. O apóstolo Paulo, ele só vai reforçar esse princípio quando ele afirma que se nós colocarmos diante de Deus as nossas ansiedades em oração, ele vai dizer uma coisa muito linda. Ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a sua mente em Cristo Jesus. E olha, meu amigo, olha, minha amiga, essa paz, ela é protetora. Ela restaura profundamente, porque ela é terapêutica. E se você deseja aprender mais sobre esse desenvolvimento espiritual no seu dia a dia, essa revista aqui, Eu no Universo, vai ser um excelente começo para você. Ela é gratuita e você pode pedir agora mesmo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. A Bíblia, ela nos mostra que a espiritualidade fortalece a pessoa para enfrentar a vida com esperança, com propósito. É isso que está faltando para você? Peça agora a sua revista Eu no Universo. Você vai entender aqui dentro algo que está lá no profeta Isaías, capítulo 40, o verso 31. Olha o que diz lá. Fala bem assim, olha. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que a fé não é apenas algo que vai consolar, ela vai renovar, ela vai te sustentar, ela vai te dar energia para você continuar. Então, quando nós confiamos em Deus, a nossa mente ela vai encontrar descanso e o nosso coração ele vai encontrar direção. Então, a espiritualidade, ela contribui demais, significativamente, para o bem-estar integral, que é as suas emoções, a sua mente e também o seu físico. A espiritualidade vai mudar a forma como nós lidamos com o sofrimento, com o medo, com a ansiedade. A espiritualidade vai nos ensinar a confiar, a descansar e a viver com propósito. Lá no Salmo 23, que é bastante conhecido, o verso 3 diz assim, olha, refrigera a minha alma. Refrigera, descanso, propósito, paz. Então, se você deseja cuidar melhor do seu coração, da sua mente, da sua fé, eu vou falar mais uma vez para você pegar aí o seu telefone e pedir agora mesmo a sua revista Eu no Universo. Ela é gratuita, ou seja, você não vai pagar nada, nem o correio. Ela foi preparada para ajudar você a desenvolver uma espiritualidade que vai trazer equilíbrio, esperança e vida plena, abundante. Ligue para o telefone 0 operadora 12
21 27 31 21 e comece hoje essa jornada de crescimento espiritual e bem-estar. Dei o recado, fica a dica, é só você ligar, tá bem? Vamos entrar no tema de hoje, último episódio da série Jesus e as Mulheres. Foi muito bom liderar aqui durante os programas esta série sobre o tratamento de Jesus para as mulheres. E antes de entrarmos aqui no tema, eu queria refletir uma coisa com você. Se a espiritualidade ela é capaz de trazer equilíbrio, paz, sentido para a vida, a gente precisa olhar com atenção para os encontros que Jesus teve, porque eles vão revelar exatamente essa transformação interior. A Bíblia não vai falar de uma fé abstrata, mas de pessoas reais, com medos reais, que foram profundamente impactadas quando elas se encontraram com Cristo. E aqui no programa Está Escrito, nesse último episódio da série Jesus e as Mulheres, a gente vai terminar essa série que a gente relembrou algumas dessas histórias que falam sobre a fé, a sensibilidade, a perseverança feminina que estão aqui dentro do coração do Evangelho. Se você perdeu algum episódio anterior, todos os episódios desta série estão disponíveis lá, no @estaescritoNT. É o nosso canal no YouTube. O programa de hoje aqui, eu quero agora convidar você a pensar em algumas perguntas. Por exemplo, quem são as pessoas que permanecem quando tudo parece perdido? Quem que caminha em direção à dor enquanto os outros fogem porque tem medo? Porque na maior vitória do universo, Deus escolheu revelar a sua vida primeiro para quem a sociedade menos valorizava. Já parou para pensar nisso? A história de hoje vai acontecer numa madrugada silenciosa, diante de um sepulcro que estava fechado, guardado por soldados fortemente armados. Aqui nós nos deparamos com a declaração de vitória da morte. Mas foi exatamente aqui, dentro desta cena, que a vida irrompeu. As mulheres que estavam indo ao encontro da morte, na verdade, se depararam com a eternidade. E isso aqui vai nos ensinar que a ressurreição não foi só um evento lá no passado, é um chamado para você, ainda hoje, para você compreender essa virada radical da morte para a vida. Como isso pode se deparar se você está enfrentando o luto, se você está chorando a perda de alguém que você ama demais? Vá comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu quero ler com você 3 versos desse capítulo. Mateus 28, do verso 5 até o verso 7. Diz assim: Mas ao anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como eu vos digo. Se o anjo diz às mulheres, não temais, por que então essa cena, ela carrega tanto temor? Veja, por que alguns caem como mortos diante da glória, enquanto outros se levantam agora para correr com alegria? Por que o contraste? O que faz exatamente alguns temerem ou amarem a experiência da revelação, da glória de Deus? O que faz essa mesma revelação ter posturas que são completamente diferentes, produzindo medo em uns, mas esperança em outros? Será que a diferença vai estar no poder de Deus ou na disposição do coração humano? Antes da gente olhar para a missão que nasce aqui dessa notícia, nós precisamos entender que a morte não tem a última palavra. De quem é a última palavra? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito importante. Quem tem a última palavra na história? A morte, que parece às vezes definitiva,
A pedra que está selada lá e está tampando o sepulcro? Ou é o Deus que é eterno e prometeu vida para aqueles que creem? Para entender melhor esse dilema, vamos olhar aqui. O anjo, ele chega para aquelas mulheres e ele diz assim, ó, uma frase que é linda demais. Nessa frase se resume a esperança do cristianismo. Ela diz assim, ó, ele não está aqui. Essa frase muda tudo. O sepulcro não está mais ocupado. O lugar da morte se transformou agora na prova da vida. Vamos olhar essa cena com um pouquinho mais de atenção. O sepulcro está vazio, mas ele não está silencioso. O sepulcro, mesmo vazio, ele proclama uma verdade que é muito poderosa. A morte falou, mas Deus respondeu com vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. No final aqui do Evangelho, tudo estava apontando para o fim da esperança. A cruz, o corpo de Jesus, a tumba. Mas aquilo que parecia o encerramento era, na verdade, uma passagem. E aqui está algo que é profundamente consolador. Deus não mandou o anjo remover a pedra para Jesus sair. Ele não precisava disso. Então, por que o anjo remove a pedra? Ele remove a pedra para que aquelas mulheres vissem que o sepulcro estava vazio. Elas precisavam entender que o que parecia derrota era, na verdade, o maior símbolo da vitória. Talvez hoje você esteja diante de um sepulcro na sua vida, um diagnóstico, um luto, um fracasso. O medo que parece ter selado todas as possibilidades de alegria, de vitória. Mas entenda uma coisa, o sepulcro vazio de Jesus Cristo nos lembra algo que é essencial. Aquilo que parece o fim, na verdade, tem a última palavra de Deus. O sepulcro, a morte, não pôde deter Jesus. A cruz não foi a última palavra. A morte não trouxe a última palavra. O silêncio do descanso de Jesus na sepultura no sábado não trouxe a última palavra. A última palavra pertence à vida. E para quem Deus apresentou, para quem Deus revelou essa última palavra? Aqui a gente precisa olhar para as mulheres e como a vida se manifestou para elas. Veja, pensa aqui comigo. O que as mulheres foram fazer no sepulcro de madrugada? Qual era a expectativa que elas poderiam ter naquele momento? Quem caminha em direção à vida quando tudo ao seu redor ainda está cheirando morte? Quem que permanece buscando Jesus quando já não há mais promessa, não há mais nenhum sinal, não tem nenhuma resposta evidente? Mateus vai dizer que ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não foram até aquele lugar porque esperavam encontrar um milagre. Elas não foram porque imaginavam que Jesus estaria ressuscitado. Elas foram porque o amor não as deixou ir embora. Veja, elas foram porque mesmo sem entender, elas não conseguiram se afastar de Jesus Cristo. Enquanto muitos se escondem por medo, as mulheres caminham em direção ao lugar da dor. Elas não fugiram do luto. Elas enfrentaram aquelas terríveis lembranças da cruz. Elas permaneceram. E aqui está uma lição muito profunda que vai nos fazer entender as mulheres e a vida que Jesus anunciou para elas. Quem permanece com Cristo no escuro sempre será surpreendido pela luz. Elas foram as últimas a saírem do Calvário e foram as primeiras a procurarem o sepulcro. A fidelidade delas não foi estratégica, foi relacional. E é por causa disso que a ressurreição foi confiada para elas primeiro. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio. Como o sábado após a cruz, como se ele tivesse se prolongado até hoje. Um momento que a sua fé parece frágil. Mas esse texto aqui vai nos ensinar algo essencial. A vida se revela primeiro a quem não desiste de buscar Jesus, mesmo quando tudo parece acabado. A ressurreição
não foi anunciada primeiro para os mais fortes, muito menos para aqueles que eram preparados, mas para aqueles que escolheram permanecer. E qual é a responsabilidade daqueles que permanecem? Vamos agora olhar a perspectiva da morte para o testemunho. Mas antes, eu preciso analisar com você o que acontece com aqueles que permanecem. Qual é a responsabilidade que eles têm de testemunhar? Eu queria agora te levar a pensar na diferença da reação das mulheres para os soldados. O que aconteceu diante da glória, quando os anjos apareceram? Por que a mesma glória paralisou alguns e colocou outros em movimento? Por que diante do mesmo anjo, uns caíram como se fossem mortos e outros correram cheios de alegria? Quando você vai em Mateus 28, aqui o verso 4, fica muito claro que os soldados, eles tremeram e eles caíram como se eles estivessem mortos. Porque eles representam a força, o poder, a autoridade humana. Mas quando a glória do céu se manifesta, tudo isso aqui que é desse mundo, ele cai por terra. Mas quando você vai em Mateus 28, verso 8, diz que as mulheres, elas sentiram medo também. Mas o medo delas não trouxe paralisação. O medo transformou. O temor virou alegria. O luto virou anúncio. E aqui está a diferença. Quem vive longe de Deus treme diante da glória, mas quem vive perto é transformado pela glória de Deus. O anjo não disse para os soldados assim, olha, vão lá, vão anunciar. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse para as mulheres, ide depressa e dizei. A maior notícia da história, ela não é confiada para aqueles que são mais fortes, aos mais poderosos. Ela é confiada àqueles que são mais fiéis. Isso aqui nos confronta profundamente. A ressurreição não produz espectadores. A ressurreição produz testemunhas. Talvez hoje você esteja vivendo uma fé silenciosa, guardada, escondida, mas o Cristo vivo não chama você para guardar essa notícia. Ele chama você para anunciar a todas as pessoas. Porque quando a vida vence a morte, quem não encontrou esta vida não consegue ficar parado. A fé verdadeira, ela sempre faz a gente sair correndo para contar para os outros a maior de todas as notícias. O sepulcro está vazio porque Jesus Cristo vive e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que o encontro com a vida é capaz de fazer? O que a notícia da ressurreição propiciou para aquelas mulheres? Mateus vai dizer que elas saíram correndo para anunciar antes mesmo de encontrarem o próprio Cristo. E foi assim, quando elas saem, que o milagre se torna ainda mais especial. E agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Preste atenção aqui, porque essa cena, ela não é apenas um detalhe da história, ela é um convite pessoal. O texto vai dizer que no caminho, Jesus vai ao encontro das mulheres. Não foi no sepulcro, não foi no templo, foi quando elas decidiram obedecer. Enquanto elas estavam caminhando para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, Jesus se aproxima, Jesus olha dentro dos olhos dela e diz assim, salve. É uma palavra simples, mas ela é cheia de vida. É como se ele dissesse, a alegria voltou. A morte ficou para trás. Talvez hoje você esteja cansado e caminhando assim desanimado, carregando lutos que ninguém vê, enfrentando medos que só você sabe e até mesmo nem consegue explicar. Vivendo com aquela sensação de que algo morreu dentro de você. Mas é essa cena que nos lembra algo que é muito precioso. Jesus continua indo ao encontro de quem o busca, mesmo em meio à dor, às dificuldades e os problemas. Ele não espera
que você seja forte. Ele não exige que tudo esteja resolvido na sua vida. Ele se revela no caminho. As mulheres se aproximam de Jesus, abraçam os pés de Jesus, o adoram. A dor vira rendição, o medo vira confiança, a morte perde o espaço para a vida. Hoje, o mesmo Cristo ressuscitado, Ele se aproxima de você. Ele chama você pelo nome e Ele diz assim: não tenha medo. Se você permitir, a vida pode começar de novo. Talvez você não tenha respostas, muito menos força, nem mesmo certeza. Mas se ainda dentro de você o desejo de buscar Jesus, isso já é o começo da vida. O mesmo Cristo que foi ao encontro daquelas mulheres continua atravessando caminhos, entrando em histórias e se revelando a corações sinceros. Não importa quão pesado esteja o seu luto, quão longa esteja a noite assombrando você, ou quão profunda a sua perca pareça. Quem se permite encontrar com Cristo vivo nunca permanece na morte. Hoje Ele quer ir ao seu encontro. Ele quer transformar o seu medo e Ele quer despertar a fé, fazer você experimentar pessoalmente a passagem da morte para a vida. Talvez enquanto você está acompanhando aqui essa história, alguma coisa dentro do seu coração foi tocada profundamente. Porque lá no fundo, essa não é uma história de mulheres, lá numa madrugada distante. É a história de pessoas que estão cansadas, feridas, com o coração pesado e que mesmo assim continuam buscando Jesus. Talvez hoje você esteja assim, seguindo em frente, carregando dores que ninguém vê, tentando manter a fé viva, mas mesmo depois de tantas perdas, tantas frustrações e de silêncios que machucam profundamente, você sabe que ao chegar até esse momento, algo talvez está para acontecer. Essa história, ela diz algo com muito carinho para você: a morte não tem a palavra final. O sepulcro não é o ponto final. O silêncio, ele não é definitivo. Deus ainda está agindo, mesmo que você não perceba. As mulheres nos ensinam exatamente isso. Elas não tinham todas as respostas, não tinham garantias, não tinham forças, mas elas não desistiram de buscar Jesus. E foi exatamente aí que a vida as encontrou. Hoje Jesus está indo ao seu encontro, na sua caminhada, no meio das suas perguntas sem respostas, no meio do seu medo. Ele chega sem acusações. Ele chega dizendo para você: filho, filha, não tenha medo. Ele está trazendo vida onde você só viu o fim. E se você já experimentou um pouco dessa vida, eu quero fazer um convite simples, mais profundo. Não guarde isso para você. Você quer ser uma bênção para contar para quem está vivendo uma situação tão difícil? Então ore comigo agora. Senhor, queremos confiar nesse momento no Teu poder para nos enviar as pessoas que precisam de luz e esperança. Que a Tua paz interrompa o fluxo da dor e do sofrimento. Usa a nossa vida, a nossa história, o nosso testemunho para trazer de novo fé e esperança a quem tanto precisa. Peço uma bênção para todo aquele amigo e amiga que está acompanhando este programa. Eu te peço isso nesse instante, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.